Se você quer crescer nesse mercado, você não pode ser só mais um fazedor de render. Você precisa encontrar formas de se diferenciar. Hoje você vai aprender que apresentar o seu estúdio é muito mais do que ficar mostrando um monte de imagem no portfólio. É muito mais do que ficar descendo rolagem. E é um pouco disso que eu vou explicar para você hoje. Como que você vai fazer para apresentar o teu estúdio de uma maneira que você faça com que os clientes percebam valor em você, percebam valor no seu estúdio e entendam que você não é só mais um fazedor de render, que você é um profissional dessa área. O que acontece muito, cara? Muita gente quer ser visto como um estúdio diferenciado pelo cliente, quer ser respeitado pelo cliente, quer ser entendido como alguém que manja do assunto pelo cliente. Só que essa pessoa que quer isso tudo, quando ela senta na frente do cliente, ela não sabe o que dizer para o cliente. Essa mesma pessoa que quer se diferenciar para o cliente, quando ela senta na frente do cliente, ela abre um PDF com um monte de imagem e ela fica passando rolagem. E ela acha que isso é apresentar o seu estúdio para o cliente. Olha, meu nome é Joãozinho e nada contra o nome João, tá, galera? O meu estúdio é o Joãozinho 3D e aqui estão as minhas imagens. Muita gente acha que isso é apresentar o seu estúdio. Então, muita gente quer ser respeitado pelo cliente, mas quando vai falar com o cliente, não sabe o que dizer para o cliente. Acha que o seu portfólio vai vender você sozinho. Acha que a qualidade do seu render é o suficiente para entregar você como diferente para o cliente. Cara, cada vez mais pessoas boas estão no mercado. Então, a qualidade do mercado como um todo está subindo. Cada vez mais a qualidade é menos uma opção. Qualidade é o mínimo necessário. Sem a qualidade você não vai nem entrar no jogo. Agora imagine o seguinte, você está aí trabalhando, aí você começou a crescer o teu negócio e aí você começou a atender construtoras de grande porte, construtoras que o meu estúdio atende hoje. Você acha que os estúdios com o qual eu estou concorrendo na hora que eu mando uma proposta para um cliente, tem algum estúdio ruim? Não tem estúdio ruim. Todos são bons. Você pode até encontrar um cliente que a qualidade dele seja ruim e que você possa melhorar. Mas você vai subir um degrau de cliente e aí os teus concorrentes, todos os outros estúdios em volta, já vão ser estúdios muito bons. E aí eu te pergunto, se o cliente está cotando com duas empresas que são muito boas, o que vai fazer ele escolher? Você acha que é só o preço? Realmente, se os renders são iguais, o menor preço vai ser o melhor. Você também decidiria dessa maneira. Mas não é isso que acontece. Você acha que os grandes estúdios, eles estão numa guerra de preço? Você acha que o mercado é uma guerra de preço? O mercado não é uma guerra de preço. O mercado só é uma guerra de preço quando as pessoas que estão no mercado não sabem demonstrar o seu valor. O cliente, quando ele percebe valor, quando ele percebe que você é diferente, ele tem condições de avaliar você como diferente de um outro estúdio. Se a única coisa que ele tem para decidir entre você e um outro estúdio são dois portfólios, é apenas esse ponto que ele vai usar como base. Só que se os dois portfólios são iguais, exatamente iguais, o próximo ponto que ele vai olhar vai ser o preço, se ele não tem nenhuma condição de avaliar. Você precisa mudar, você precisa alterar a percepção de valor do cliente para que você possa cobrar um preço adequado pelo seu trabalho, para que você possa vencer negociações e ganhar projetos. Porque se você está competindo com outros estúdios que são bons, o seu argumento de que meu render é bom não vai funcionar, porque o outro estúdio também é bom. Então você precisa ser capaz de trazer mais informação para o cliente. Como que você apresenta o seu estúdio para o cliente a fim de mostrar para ele que você não é, primeiro, só um fazedor de render, porque dependendo do nível do cliente que você está, se você não é capaz de mostrar atributos que te diferenciam, atributos que mostram o valor do seu trabalho, o cliente vai considerar você só mais um fazedor de render. E se você for só mais um fazedor de render, ele vai esmagar você no preço. Ele vai querer que você cobre o mais barato possível. Ele vai achar que para fazer render é apertar um botão. E na verdade você vai achar que isso é culpa do cliente, mas isso tudo é culpa sua. O cliente tem a percepção que você deixou ele ter sobre você. Você precisa interferir na percepção de valor que o cliente está tendo sobre você.
O cliente, quando ele olha o seu estúdio, ele cria automaticamente uma percepção de valor sobre você. É exatamente como você olha lá no iFood para escolher um restaurante. Você busca lá o restaurante, você viu o restaurante, você vai olhar os comentários, você vai olhar se tem fotos. Isso tudo vai fazer você criar uma percepção de valor. A percepção de valor vai fazer você olhar o preço e entender se aquilo parece justo ou não. A mesma coisa acontece com todos os negócios. Quando o cliente entra no teu site, entra no teu Instagram, ele começa a criar uma percepção de valor sobre você. Qual que é a grande questão? Tudo que você coloca no teu site e o que aparece lá no teu Instagram não são o suficiente para mostrar o valor que você tem. Nunca são o suficiente para mostrar o valor que você tem. Principalmente porque o cliente vai ler bem mais ou menos tudo que está lá no teu site. Segundo, porque a maioria das pessoas que montam um site, montam o Instagram, montam tudo, eles falam um monte de coisa genérica e a maioria fala a mesma coisa. E falar a mesma coisa deixa todo mundo igual. Todo mundo fala que vai transformar uma coisa que ainda é irreal numa coisa real. Isso é o básico do básico do básico do Render. Todo mundo fala que vai ter qualidade e bom atendimento. Isso é o básico do básico do básico do básico. Tá? A gente vai entrar num nível mais profundo disso daí. O que acontece? Qual que é o objetivo de você fazer uma boa apresentação do seu estúdio? O cliente está lá, cara, sozinho. O que ele está pensando aqui sozinho, cara? Quando ele entra lá no teu Instagram. Pode ser que ele entre no teu site, no teu Instagram, e com as informações que você colocou lá, ele vai ter uma percepção só o seguinte: esse daqui é só mais um fazedor de render. Isso é um nível mais baixo que você pode estar. Você ser comparado apenas por um fazedor de render. É aquele cara que, como se fazer um render fosse apertar um botão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você hoje consegue fazer uma imagem muito boa, se você hoje consegue fazer uma imagem que consegue gerar um resultado para um cliente, que ele consegue usar isso no material de vendas, que ele consegue usar isso para vender um projeto para um cliente, você é muito mais do que um fazedor de render. Porque você teve que saber um monte de coisa para você fazer um render que gera um resultado para um cliente. Você teve que saber sobre o projeto, você teve que ter visão artística, você teve que ter visão de fotografia, você teve que saber do mercado do cliente, você teve que saber do mercado imobiliário, você teve que saber um monte de coisa. Só que você não deixa toda essa informação chegar no cliente. Eu vou te ajudar hoje a fazer essa informação chegar no cliente. Se essa informação não chega no cliente, você está sendo para o cliente isso aqui. Só mais um fazedor de render. O cliente entrou lá no teu Instagram, olha só, um fazedor de render. Quero renderizar R$50. Você pode fazer 10 imagens, tenho R$200. É isso que o cliente pensa. Tá? Então, beleza. Qual que é o objetivo de você levar o cliente para uma conversa de apresentação, você levar o cliente para uma conversa onde você consiga falar mais sobre você, apresentar seus diferenciais, mostrar que você pode gerar valor para ele? O seu objetivo é impactar a percepção de valor do cliente. Você quer alterar a percepção de valor do cliente. Você quer que ele perceba mais valor em você. Você quer que ele perceba que você não é um fazedor de renda. Você quer que ele perceba que você é um estúdio profissional, que você pode ajudar ele, que você tem anos de experiência, que você se formou em arquitetura, que você é um designer de interiores. Várias coisas, que você está há 5, 10, 3, 20 anos no mercado. Então, qual o seu objetivo? O nosso objetivo é alterar a percepção do cliente para que esse cliente não veja você simplesmente como um fazedor de render, mas veja você como um parceiro estratégico, alguém que ele precisa ter do lado dele para alcançar os objetivos, alguém que pode ser insubstituível, alguém que gera valor, alguém que é capaz de ajudar ele a chegar no objetivo que ele tem. Não só mais um fazedor de render. O cliente tem que conectar você com uma solução e não como um serviço. Primeiro de tudo, se você não deixa o cliente entender sobre isso, se você fala só sobre render, se você vende só o seu render, você está diminuindo o seu trabalho, você está se autodiminuindo. Você é muito mais do que um render. Você não é o serviço que você presta. Uma empresa não é o serviço que ela presta. O seu estúdio de render não é o serviço que você presta. Você é muito mais do que isso. Você tem um monte de outros atributos. Você tem várias coisas que te diferenciam dos outros. Porque você é você e você tem o teu jeito de trabalhar. Só que você não deixa isso chegar no cliente. Quando você faz isso, você está se diminuindo. Você está parecendo menor para esse cliente. E você precisa que esse cliente te veja como um parceiro estratégico. Primeiro, você não é o serviço que você presta. Você não é o render. Você não é um fazedor de render. Você é um estúdio profissional. Primeiro. Segundo, você não é o funcionário do cliente. Você não é um empregado do cliente. Estúdio de render não é empregado do cliente. Estúdio de render é parceiro estratégico de cliente.
O que é um parceiro estratégico? Parceiro estratégico é alguém que está no mesmo nível do cliente. Você está olhando no olho do cliente. É olho no olho. O parceiro estratégico também está olhando para o mesmo objetivo do cliente e está ajudando ele a chegar nesse objetivo. O parceiro estratégico soma na operação do cliente. Quando você entra nesse nível, em que o cliente pede opinião para você, em que o cliente conversa mais com você, você começa a ser encaixado na aba do parceiro estratégico. O parceiro estratégico, ele é uma pessoa difícil de ser substituível, de ser substituída. Um fazedor de render é facilmente substituído. Eu troco um pelo outro, só me importa o preço. Agora, um parceiro estratégico, ele está fechado com você. O parceiro estratégico, ele olha para o mesmo objetivo, ele está comprometido a chegar no resultado. Ele colabora com o cliente, além de simplesmente executar um render. Ele agrega com a sua visão estratégica. Se você sabe que é um empreendimento imobiliário, você consegue agregar com a sua visão como transmitir aquele objetivo. Isso é ser um parceiro estratégico. Então, quando eu falo como impressionar o cliente na apresentação, o que eu estou dizendo aqui para você é como aumentar a percepção de valor que esse cliente tem sobre você. Porque quanto mais valor o cliente vê em você, mais ele vai entender que você é um parceiro estratégico, menos o teu preço vai importar. Quanto mais valor você gera, como menor o cliente vai perceber o seu preço.